As pessoas não se afastam porque te odeiam, elas se afastam porque não sabem como te decifrar. Você não é grosso nem arrogante, você impõe presença, e isso assusta. Já aconteceu de você entrar num lugar e perceber que o clima mudou? As pessoas ficam mais contidas, evitam te olhar diretamente, ou até hesitam em discordar de você. Talvez você ache que isso é normal, que você só é sério, reservado ou direto. Mas a verdade é que existe uma energia que você transmite, e essa energia pode estar fazendo você parecer intimidador, mesmo sem levantar a voz, mesmo sem dizer uma palavra agressiva. Hoje você vai conhecer 8 sinais profundos e silenciosos que revelam essa postura e como ela pode impactar a sua vida, seus relacionamentos e a forma como o mundo te enxerga. Primeiro, seu olhar não desvia. Você tem um olhar firme e direto. Quando está conversando com alguém, mantenha os olhos fixos, não por arrogância, mas porque você está atento, presente e observando. Só que o olhar fixo, ainda mais quando acompanhado de uma expressão neutra ou séria, faz as pessoas se sentirem analisadas, julgadas e expostas. A maioria das pessoas não está acostumada com esse tipo de contato visual. O comum é o olhar que dança, que desvia, que dá espaço. Você, sem perceber, encara. E quem é encarado, muitas vezes, se fecha. Esse tipo de olhar é interpretado como uma afirmação de domínio. E mesmo que sua intenção seja apenas escutar, o efeito que causa é intimidador. Segundo, você fala pouco, mas suas palavras são afiadas. Você não é de fazer rodeios, não gosta de enfeitar a fala e quando diz algo, costuma ser direto, preciso e por vezes cortante. Para você, isso é só objetividade, mas para quem te ouve, pode soar como frieza, indiferença ou até ataque. Seu silêncio também pesa. Ele cria uma expectativa, um espaço em branco que os outros tentam preencher. E quando você finalmente fala, a sua fala vem carregada de peso, porque ela quebra o silêncio. Essa combinação de calado mais direto faz com que suas palavras tenham um impacto desproporcional. Mesmo quando você não quer assustar, você assusta. Terceiro, sua postura corporal transmite força e vigilância. Você anda com o peito reto, o olhar firme, os ombros erguidos. Parece estar sempre atento ao que está ao redor. Essa postura, mesmo inconsciente, passa uma mensagem: estou pronto, me respeite. Você não está em defesa, mas o seu corpo está em posição de prontidão. E isso faz com que as pessoas sintam que estão diante de alguém difícil de acessar. É como se você estivesse sempre em alerta e o outro, instintivamente, sente que precisa se policiar perto de você. Muda o tom, muda a linguagem corporal, muda até a escolha de palavras. Seu corpo diz mais do que sua boca, e o que ele diz é: não se aproxime sem cuidado. Quarto, sua expressão facial é neutra, quase impenetrável. Você raramente sorri de forma aberta. Sua expressão de descanso é séria e pensativa. Mesmo quando está calmo, parece preocupado. Mesmo quando está tranquilo, parece julgando. As pessoas te olham e pensam: será que ele está bravo? Será que fiz algo de errado? Será que ele me odeia? Essa naturalidade facial, que para você é só natural, para muitos é imprecisão emocional. Elas não conseguem ler você, e o cérebro humano, quando não consegue ler, ele reage com receio. Você não está afastando as pessoas, mas seu semblante também não está as mantendo por perto. Quinto, você diz o que pensa, mesmo quando é desconfortável. Você tem coragem de dizer o que precisa ser dito, não foge do desconforto, não varre sujeira para debaixo do tapete. Isso é uma virtude, mas também é um risco, porque a maioria das pessoas prefere suavizar verdades. Você não. Você não mede tanto o impacto, porque prioriza a verdade, e isso, para os mais sensíveis, pode soar como brutalidade. Não é sobre o que você fala, é sobre como você fala.
e o seu como costuma ser firme, direto, sem anestesia. Isso assusta, mesmo quando você está certo. Sexto, você exige muito de si e isso transborda para os outros. Você tem disciplina, autocrítica, expectativa elevada sobre si mesmo. E o problema é que, sem perceber, você espera o mesmo nível dos outros. Você não aceita a mediocridade, e isso, para os que convivem contigo, se torna um padrão invisível. Eles sentem que estão sempre sendo medidos, sempre sendo avaliados, sempre abaixo da régua. Você nunca diz isso, mas seu nível de exigência transparece, e isso intimida. Sétimo, você é inteligente e percebe tudo com rapidez. Você lê o ambiente, capta as entrelinhas, nota o que os outros não dizem, você não reage impulsivamente, você interpreta e quando fala já parece ter um mapa mental de tudo. Você entende antes dos outros entenderem. Isso é uma força poderosa, mas também uma fonte de desconforto, porque a maioria das pessoas sente que não conseguem te enganar, não consegue esconder nada, você vê o que está por trás da porta. E quem sente que está sendo lido, também sente que precisa se proteger. Oitavo e último sinal, você é autossuficiente e não precisa de muitos. Você não implora por atenção, não faz esforço para ser aceito, não teme ficar sozinho. Isso é maturidade, mas para quem é carente de validação, essa autonomia toda parece frieza, desprezo, distância. Você não cria dependência, você não se derrete. Você ama, mas na sua maneira, silenciosa, sólida e discreta. E o mundo, tão acostumado com barulho, não sabe lidar com quem ama em silêncio. Se você se identificou com esses sinais, não significa que você é alguém difícil, insensível ou negativo. Significa que você carrega uma presença forte, mas que talvez precise aprender a usá-la com mais equilíbrio. A solução não é se moldar ao que os outros esperam, mas sim despertar empatia na sua intensidade, gentileza na sua firmeza, acolhimento na sua força. E quando você faz isso, meu amigo, você para de afastar e começa a inspirar as pessoas. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que ninguém nunca te disse, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também tem essa força silenciosa, mas ainda não entendeu o próprio impacto. Nos vemos no próximo vídeo.